conselheiro, professor, representante dos professores, professor Gilberto, pediu a palavra. Professor Gilberto, por favor. Bom, só uma observação e uma solicitação de esclarecimento por conta do voto. Queria entender uma coisa aqui do orçamento. Mas a observação é a seguinte, sabe, que surgiu um debate lá na Assembleia dos Docentes acerca do modo pelo qual o governo apresentou a LOA esse ano. A gente tem que ficar atento a isso. Ele apresentou, pelo que eu entendi, em 2 volumes, em 2 tomos, ou, como está aqui no nosso documento, em 2 unidades orçamentárias. Uma, que garantiria o orçamento até um certo tempo, e uma segunda, que precisará, como está bem escrito aqui, olha, de autorização legislativa. E, pelo que eu entendi, ela representa 40% de todo o orçamento necessário para tocar a universidade. Quer falar? Não. Bom, então eu só estou dizendo com relação à categoria docente, porque esse debate apareceu lá na Assembleia. Então, veja, o governo esse ano não usou aquela loucura do ano passado de contingenciamos em função de balbúrdia, maconha, não sei o quê, aqueles argumentos super profundos que esse governo possui, né? Usou outra estratégia. Usou outra estratégia no sentido de que 40% do nosso orçamento não está garantido. Ele vai depender ainda de... Não estou nem levando em consideração o que o Hugo trouxe aqui por conta do coronavírus. Obviamente, isso vai impactar... Não sabemos o que vai acontecer. Mas, considerando só o que temos aqui do documento, que foi gerado não nesta época de coronavírus, a gente já tinha, assim, um 40% aí que a gente não sabe se nós vamos ter. Então, o governo preparou, como diz o sindicato de Santa Catarina, dos docentes, o governo, na palavra deles, uma arapuca para as universidades. Que nós só vamos nos dar conta daqui a algum tempo e não criou aquela balbúrdia, aí sim, que o governo criou usando o termo contingenciamento. Então, eu só queria fazer essa observação, porque surgiu esse debate lá na Assembleia, e eu acho que ele é importante. A outra é um esclarecimento de uma coisa que aparece aqui na LOA, que eu não entendi, eu gostaria de entender sinceramente, que é ajuda de custo para moradia. O que é isso, ajuda de custo para moradia? Nós temos aqui, pelo que eu entendi, entre R$40 mil destinado a ajuda de custo para moradia. R$40 mil. O mestrado em educação é 34 mil. Para tocar todo o mestrado em educação, 34 mil. Todo o apoio à participação de evento, 30 mil, de pós-graduandos. Ou seja, né, uma atividade fim da universidade, pesquisa e tal. Então, tem 30 mil destinado aí. Eu só queria entender mesmo o que é isso. Ajuda de custo para moradia, R$40 mil. Essa é a questão. A outra foi só uma observação. Aí, parabenizar aí o nosso relator, né? É um caba bem arretado mesmo. Ficou excelente aí o parecer. Então, tem umas questões aqui para levantar. Foi bom o Igor ter abrangido isso na fala dele, sobre a preocupação aí com... Não é só entregar o prédio, né? Tem várias outras coisas relacionadas. Inclusive, a professora Georgine, a Aldenise e eu tivemos uma reunião na semana passada para falar sobre as inaugurações, né, de Itaituba e Alenquer. E a gente viu que o gargalo vai ser instalação de central de ar, que muitas não estavam ainda contempladas no aditivo que vai ser feito, né? Inclusive vai ser feito pelo contrato de manutenção, e a gente sabe que é um contrato caro, e a gente precisa de uma previsão orçamentária para isso, né? Se eu não me engano, eu vi lá no PGO, a gente tem 750 mil para vários contratos de manutenção, de instalação. Então, a pergunta inicial, né, aí para o relator, para o professor Rogério também, né, como pró-reitor de planejamento, é se isso vai conseguir custear, né, as nossas demandas, né, se isso estava nesse mapeamento inicial e se não vai conseguir, né, como a gente pode conseguir esse recurso para fazer isso, porque, como bem falou, é um gargalo nossos aluguéis e a gente tem um outro gargalo que são as centrais, então a gente tem que atacar o gargalo do gargalo para poder conseguir desafogar esses nossos problemas, né. Além disso, também uma demanda, né, que eu falei aqui nos informes ainda, justamente sobre que esteja claro, né, esses fluxos, e principalmente de recursos, né, como o professor Hugo já falou, tem que sair da reitoria ou da gestão institucional o recurso para os discentes e docentes que foram eleitos nos campos para representar o consumo, que saia de lá.
E na PGO, né, pelo menos eu, na lida que eu dei do documento, eu não vi nada muito claro quanto a isso, né? E também foi comunicado, né, que a SEG entraria em contato para verificar como seria feito esse cadastro, né? E a comunicação que eu tive dos outros campos, porque em Itaituba só apenas eu, né, o representante, a gente não tem membros eleitos aqui no Consumo. Mas de outros campos me informaram que aconteceu que a SEG solicitou que fosse cadastrada pela própria unidade, né? E aí, isso, foi indicado pela Diplan que as unidades fizessem esse cadastro, né, das viagens para os docentes pelo deslocamento docente, né, que foi um aporte para poder custear as disciplinas com professores que a gente não tem. Então, esse fluxo tem que estar bem definido. Eu acho que o PGO é um instrumento que a gente pode, de repente, estar sinalizando isso, né? Outra questão, né, mais específica do campus de Itaituba, não sei se nos outros campos também a gente teve esse problema. É claro que agora, com essa pandemia que a gente está tendo, muda muitas coisas, mas vale a pena o registro. Por exemplo, a gente estava desde o ano passado, na verdade, desde que a gente recebeu lá o nosso campus, solicitando mais pessoal de limpeza. Desde que quando recebemos o campus, lá só tinha uma funcionária da limpeza, né? Porém, tinha aquela questão do contrato, que tem uma limitação de metragem, então a gente foi se virando. Porém, depois que a gente acresceu a área lá no nosso prédio alugado, justificava pelo contrato, né, já ultrapassava aquele limite de metragem, que precisaríamos de mais uma colaboradora da limpeza, porque a que tinha já não dava conta, quando aumentou a área ficou pior ainda. E a gente veio solicitando várias vezes, né? O que aconteceu? Chegou um momento que a nossa colaboradora da limpeza estava grávida, ela não tinha condições de dar conta de toda aquela área, né? Muitos servidores lá, o pessoal da vigilância, alguns docentes técnicos ajudavam ela em algumas atividades que ela não teria condições. E, infelizmente, né, o que aconteceu com ela? Ela teve um parto prematuro. Eu não sei se estava relacionado ao excesso de atividades dela, né, mas que isso sirva para a gente sensibilizar. E lembrar que naquele tempo FOPA que a gente sempre fala, porque isso é uma coisa que a gente já vem cobrando há muito tempo, e não foi atendido, né? Nunca foi atendido. Agora, pelo menos, a gente não vai ter esse problema, porque a gente não vai ter essa demanda de mais pessoas de limpeza por enquanto. Porém, vale a pena fazer esse registro aqui, né? A gente fala tanto aqui da valorização dos nossos servidores e, inclusive, dos terceirizados, então isso é algo que tem que ser tomado bastante atenção. São vidas humanas que nós estamos cuidando disso. E também outra questão, né, com a mudança, né, para os prédios novos também, nós teremos uma demanda maior por pessoal de limpeza e vigilância, né? Também queria um esclarecimento se isso já está previsto nesse PGO, né? Se já foi abarcado nesse planejamento inicial. Então, basicamente isso, né? Algumas perguntas de registro, né? Que fique mais claro esse fluxo aí do custeio das viagens dos representantes dos campos participar dos conselhos. Só porque eu ia fazer uma sugestão de a cada 3 falas a gente pudesse, apesar de que a professora Denise também se inscreveu, mas só para a gente organizar. Isso, é como se fosse uma pergunta, né? Pode ser contado com 3, não sei. Aí tem o Rafael, alguém mais, por enquanto acho que não, né? Então, se a gente podia já ouvir o Rafael, aí depois eu tento responder algumas questões já colocadas até agora. Bom dia a todos. Eu sou o professor Rafael, do campus Juruti, novo diretor do campus. Quero agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui, primeira reunião, representando mesmo, né, oficialmente, como diretor. Também quero deixar um abraço também para a comunidade lá acadêmica de Juruti, né, também agradecer o voto, depois do pleito, final de ano. Então, sobre essa questão, apenas completar a fala do professor Luamin, uma das coisas que também a gente tinha discutido já até no fórum é a questão da nossa autonomia também em relação à nossa execução orçamentária, no sentido de, hoje nós temos a questão do deslocamento docente, né? Devido a essa questão toda de paralisação, né, na verdade, suspensão, tem algumas situações acontecendo que vão afetar nosso planejamento até disciplinas blocadas, então, até devolver dinheiro, talvez já está acontecendo, porque tinha professor que estava previsto, já estava para ir semana que vem, então a gente tem algumas situações. E em relação a essas obras,
Uma das coisas, como o Luamin colocou, é que não é só estar pronto, né? A gente tem que meio que ocupar. E lá em Juriti, por exemplo, nós temos 50% ocupados, os outros 50% vão começar a obra agora, né? Inclusive já está em processo de compras, a empresa já está iniciando todo o trabalho. E assim, pela licitação, a gente tem que... vai ter só sala de aula, não vão ter laboratórios ainda, né? Então, já é muita coisa, assim, isso daí realmente já é uma vitória, mas o laboratório para 2 cursos, como Engenharia de Minas e Agronomia, é imprescindível. Então, é questão de só bancada, pia, detalhes, né? Eu falo isso porque o que está ligado com o deslocamento docente também? Porque o nosso planejamento está sendo afetado. Então, a gente não tem, por exemplo, possibilidade de fazer remanejamento. Mas, devido a todas essas situações, a gente poderia, como direção, como conselho, né, em cada unidade, verificar esse nosso orçamento, porque detalhes como esse, que não custa tanto, como é uma questão de adequação, poderia ser revisto dentro da unidade, né, para que fosse atendido, né? Mas isso só possibilitaria se houvesse vamos dizer assim, a autonomia de poder remanejar ou para fazer algum tipo de adequação. Eu falo isso em todos os sentidos também, porque nosso planejamento vai estar sendo alterado por conta de toda essa situação. Então, só mesmo a gente verificar essas possibilidades de algumas ações que pudesse resolver alguns problemas, pequenos ou não, mas que já ia ajustando. Lá a gente também vai ter que fazer, como é 50% de ocupado e 50% que vai ser trabalhado, só que a obra vai contemplar também o nosso lado ocupado. Então, a gente vai ter que fazer translações. Então, a empresa falou, olha, dá para maio liberar uma sala de aula, 2, então, e vocês ir para uma sala que já está pronta. Só a questão vai ter lousa, vai ter ar, né, centrais. Eu sei que com essa mudança dessa suspensão, pode ser até um lado bom em relação a isso, né? Então, a gente vai planejar. Mas, até então, são situações que dependem de outras coisas, mas a gente podia pensar em algumas ações, né? Só uma sugestão que fosse dado... Desculpa. Fosse dada uma autonomia para a gente pensar como resolver. Obrigado. Nós vamos tentar dividir as respostas também, né, dentro de... Isso, né? Então, vou começar a responder o professor Gilberto e compartilhar com ele a mesma preocupação. Ano passado, eu que estive à frente, junto com a Proplan, da primeira elaboração, né, coordenando da nossa PGO com informação da PELOA. Já havia a sinalização dessa divisão em 2 unidades orçamentárias. Qual foi uma decisão importante que a gente tomou? Não vamos nem fazer um exercício de planejamento só com uma parte. Impossível administrar a universidade. Eu falei, isso vai ser um trabalho que a gente vai fazer? É impossível. Então, já é praticamente impossível administrar a universidade com o orçamento todo, incluindo bloqueado. O que eu vou fazer? Programação de orçamento para a universidade funcionar até agosto, até julho? Não faz sentido. Vamos adotar a postura de fazer o planejamento com valor total. Então, essa tua observação é importante. Precisa fazer a aproximação com os parlamentares. Quem está na comissão de orçamento do ano passado, que a gente localizou em Tupará, era o deputado Beto Faro, né? Então, que já esteve em Alenquer com a nossa diretora. Então, tem que fazer essa aproximação agora. Então, é um trabalho para os próximos meses, não é? Até mais ou menos junho. E, é claro, novamente, vamos aguardar aí os desdobramentos, né, do estado de calamidade nacional, de como vai funcionar, né? Estão suspensas, até onde eu entendo, eu creio que as sessões, né, da Câmara do Senado. Então, vamos aguardar, ver o desdobramento disso. A minha esperança é que, diante dessa crise, né, vários desses dispositivos de controle de orçamento, eles caiam, não é? Então, vamos aguardar isso e a gente sair pelo menos no que diz respeito ao orçamento, dessa expectativa sem segurança, para a gente poder fazer nossas ações com tranquilidade, porque realmente, conforme o Gilberto falou, ano passado foi um ano terrível, que a gente praticamente viveu
um dia após o outro, né? Não sabia o que ia acontecer no próximo mês, na próxima semana, né? Então, só para dizer, Gilberto, que essa preocupação ela é muito pertinente e que a postura que nós adotamos foi essa, não fazer um planejamento sem a parte bloqueada. Impossível, né? Impossível. Então, precisamos, é indispensável essa aprovação dessa suplementação por parte do Legislativo. Vou tentar responder algumas questões também apontadas pelo professor Gilberto, Lamin e Rafael. Aí depois eu também passo a palavra para o Rogério, que vai falar de outras questões que talvez eu não abarque, e a questão que o professor Valdomiro colocou lá no grupo, né? É importante a gente entender que, sim, nós temos 40% do nosso orçamento bloqueado, nós não temos orçamento para fazer todos os empenhos, como nós fazíamos anteriormente, que empenhava o valor total naquela unidade. Qual a postura que nós temos adotado agora? Fazer todo o empenho para as unidades acadêmicas. Mas por quê? É mais para dar confiança e segurança a vocês, porque senão você vai ficar... Dentro desse contexto, a questão do deslocamento docente, a gente pode também empenhar novamente, mas, veja, essa postura de não empenhar tudo, o que está pactuado e o que vai ser feito, é porque nós temos uma limitação do valor de empenho. Então, hoje, por exemplo, nós não temos todos os valores já empenhados nas nossas obras, porque, se eu empenho todo o valor agora, eu limito a disponibilidade de empenho que eu já estou dando para vocês. Então, a gente está num cenário de gestão administrativa que é delicada, porque, se você não tem um empenho ali, você não se sente seguro para executar, mas a universidade não tem o recurso todo para empenhar, a gente não tem a margem para empenhar. Então, entendam que determinadas posturas não é para gerar essa insegurança de vocês, será que o orçamento vai vir mesmo, será que depois... eu espero chegar no momento dessa confiança total, no sentido, foi acordado esse recurso, ele vai ser empenhado. A autonomia, o planejamento ele precisa ser feito por todas as unidades, é fato, e todo o planejamento ele é passível de adequação. Então, não é para a gente também se amarrar no planejamento já executado e obrigar determinada ação porque está no orçamento e não porque ela é necessária ser repensada, ser rediscutida. Então, essa postura, né, tá sendo bem clara, as unidades estão com seus valores e onde a gente está fazendo um controle, uma gestão praticamente diária. O Igor falou para nós fazer um monitoramento mensal, diário, que é o empenho para os nossos contratos. Porque, senão, nós não teríamos como empenhar todo o valor que vocês já têm do ano, mas nos contratos não tem. Então, essa é a nossa dificuldade por conta desse cenário, que é importante a gente destacar, assim, que existe uma guerra política entre governo e a Câmara, né? Existe essa guerra claramente, e a universidade ela fica bem no meio dessa guerra. E aí eu tenho dito, ela é utilizada como escudo ou como espada, conforme a conveniência política. É isso. Uma hora a gente serve para receber... Agora, nesse cenário, nós estamos sendo utilizados, a universidade, para fazer pressão na Câmara para liberar o desbloqueio. Pressão essa que antes estava no governo no ano passado. Então, sim, jogar com a universidade dentro dessa guerra política para dizer quem é que vai cortar o nosso recurso ou quem é que não vai cortar o nosso recurso. Está garantido até agora o recurso? Fato. Não, porque precisa agora, dentro dessa guerra, a pressão, digamos assim, está para a aprovação do orçamento. E ainda tem mais um fator que não foi comentado aqui, que eu achei até que o professor Gilberto fosse colocar, mas eu vou enfatizar, é a questão do pagamento de pessoal. Apesar de fato, é uma despesa obrigatória, porém, como nós não temos todo o valor previsto para pagamento de pessoal até agora, então o Congresso vai ter que aprovar essa suplementação, qual foi a outra artimanha, digamos assim, em qual as universidades foram envolvidas? Se você não tem orçamento agora para pagar sua folha de agora, você não pode contratar, porque isso é irresponsabilidade fiscal. Você não pode fazer uma contratação de um orçamento que você não tem. Então, jogou a responsabilidade para cima das instituições agora, dos reitores especificamente, de que
só faça a contratação de pessoal e concurso se você tiver orçamento para isso. Como se a gente sabe que não tem, que todo ano já é histórico não ter o orçamento? Então, dentro dessa linha, nós ficamos com a contratação de vários substitutos que já tinham sido concursados, sem a autorização no MEC para fazer o cadastro dele. Gente, pessoas que já estavam com toda a vida reprogramada para serem contratadas, e no momento de inserir na folha, a universidade não tinha essa disponibilidade. Então, nós tomamos a iniciativa de fazer o despacho para o MEC, afirmando que, sim, nós temos disponibilidade orçamentária, considerando que o planejamento da universidade está sendo pensado dentro do orçamento que já está liberado, e como o orçamento que está liberado é para um período de X meses, então o orçamento daria para cobrir essas contratações. É uma decisão, de certa forma, que nos dispõe diante da afirmação de que nós vamos ter, que é o que o MEC quer, de certa forma, e se o bloqueio se o orçamento não for reposto, alterado, e aí a gente vai ficar numa situação que já é crítica, um pouco mais crítica, com as novas contratações que nós solicitamos. Aí nós solicitamos as contratações de todos os substitutos que estavam previstos já, e eu acredito que foram só essas, depois o Fabriciano quiser falar quais foram as solicitadas dentro do planejamento orçamentário que, pela primeira vez, a gente fez, que foi um planejamento orçamentário para pagamento de pessoal. Então, hoje, nós já recebemos a notícia de que um foi autorizado, né? Não sei se um ou outros, só um até agora foi autorizado pelo MEC para fazer o cadastro lá, que é um professor substituto lá de Itaituba. Então, nós ainda temos na fila aí uns 5, eu acredito, né, para fazer essa contratação. Então, veja que é um cenário que ele está bastante... Agora não está em pauta, enfim, mas é uma questão que complica demais, né, a gestão, em relação a essas novas contratações e possibilidade de utilizar professores substitutos, por exemplo, para resolver os problemas pontuais que vêm surgindo agora. A gente já não tem mais. Então, se alguém afastar, a gente não pode contratar, né, um substituto. Tá. Então, essa questão dos empenhos, pedir a compreensão de vocês, mas a gente vai tentar, logo, o mais rápido possível, deixar isso mais claro ainda para as unidades acadêmicas, né, de nós termos toda a descentralização do recurso já pactuado, para que vocês possam fazer a gerência. Lembrando que o nosso objetivo, gente, é executar o recurso todo, é isso. Enquanto tiver recurso na unidade da UFOPA, bem lembrado pelo Igor, não importa se esse recurso vai estar já no seu empenho, no empenho de quem quer que seja, na hora que o MEC olha, é o empenho que está na UFOPA. Então, se tiver uma previsão para te usar só lá em novembro e dezembro, e eu tiver uma despesa para ser pago agora, não vai ser liberado a mais enquanto a gente não terminar, não fizer toda a nossa execução, né? Então, é por isso que a gente tenta, na medida do possível, ir liberando os nossos empenhos para que a gente consiga ir executando realmente na velocidade todo o que a gente já tem. Outra questão, em relação aos nossos... Aí eu quero falar um pouquinho de obras. Tem um relatório do Comitê Gestor de Obras, tá, que é para apreciação do CONSAD. O objetivo era colocar no momento das comunicações para apreciação desse relatório, mas levando em consideração o cenário inicial de importância da discussão que nós iniciamos lá no momento da comunicação. Então, tem esse relatório que eu vou compartilhar com os conselheiros via grupo, via sistema. É para a ciência do cenário das obras, né? E também do que já foi executado. Eu não vou ler todo o relatório, eu vou focar só em algumas informações aqui mais importantes que estão na PGO, lembrando que é o Comitê Gestor de Obras que fomenta as informações em relação à capital que vão lá constar na PGO, tá? E através desse relatório. Então, vamos lá. Eu não vou ler todo o documento, eu vou falar especificamente da situação de cada obra. Tá? Então, Bloco Modular Tapajós, etapa 1, foi uma obra retomada em 2018, foi concluída em 2019. O Bloco Modular Tapajós, etapa 2, ela foi iniciada já em 2018. Em 2019, o cenário dela já estava com 80% de conclusão, e a previsão é para conclusão no segundo semestre de 2020.
vou só colocar a velocidade da obra, depois eu falo de orçamento. Prédio administrativo do NTL. Se você observar, na primeira versão da PGO, essa obra ela seria parada agora no início do ano, porque nós não tínhamos previsto o orçamento todo para o núcleo tecnológico de laboratório. Como nós recebemos o TED no final do ano, deu para empenhar todo o recurso, então o núcleo tecnológico de laboratório será concluído, é bom colocar assim diante desse cenário, 2020.2, né, no segundo semestre. O prédio de salas de aula, também ele estava com uma previsão orçamentária para 2020, mas nós conseguimos um TED específico para essa obra. Então, essa obra está com previsão de conclusão agora, era para ser concluída agora nos próximos dias, né, até final de março. Vamos ver como anda. E aí, uma das alterações que aparece na PGO agora é essa. Nós pegamos o recurso que estava previsto para esse núcleo de sala de aula e repartimos entre o bloco padrão de Itaituba e o de Alenquer. Então, dessa forma, temos todo o orçamento para o bloco de Itaituba e de Alenquer. O prédio do campo de Juruti era outro que estava na PGO anterior, com previsão apenas de 500 mil, mas o valor da licitação é 1.354.000. Então, nessa distribuição também foi repartido entre 3, na verdade, não foi só para Alenquer e Itaituba. Então, Juruti também já está com todo o orçamento previsto nessa PGO. Daria para nós concluirmos essa obra dentro do prazo previsto lá do cronograma. Tá? Nós tivemos obras concluídas ano passado também, como as guaritas e muros, né? Então, nós tivemos a guarita e muro de proteção do campo de Oriximiná, guarita e proteção do campo de Juruti, guarita do campo de Óbidos, cerca de proteção do terreno de Óbidos. E previsão para licitações agora em andamento de 2020, adequação do campo de Óbidos, reservatório do NTB. Tá. Planejamento, aí a CGO também reuniu e projetou alguns planejamentos para licitações de 2021, que vão entrar na proposta agora de 2020, e nela nós estamos prevendo licitações para o campo de Monte Alegre, considerando o orçamento de 2021 da universidade, que, como todas as obras concluiriam agora, então, independente da pactuação com o MEC, com o orçamento de 2021, daria para começar. No relatório final aqui, nós temos, para concluir, a segunda etapa do BMT. Até agora, essa obra aqui do BMT não recebeu recurso da universidade dos anos de 2018, 2019 e até agora 2020. A obra aqui do BMT está sendo executada com o que tínhamos e o que ainda temos em restos a pagar de anos anteriores. Porém, para concluir a etapa 2, que está prevista para esse ano, nós precisamos do nosso orçamento da instituição, 1.200.000 e alguma coisa. E é esse 1.200.000 que nós não temos ainda disponível no orçamento para concluir esse pedacinho da etapa 2, e aí a proposta apresentada, né, é fazer essa alteração orçamentária de custeio, considerando que nós teríamos economia com a desocupação do 4º andar e do 3º andar do Amazônia. Então, se você pegar e fizer as continhas lá do 4º andar e do 3º andar, nós temos um recurso disponível que dá na monta aí de mais de 1.300.000. Então, daria para fazer essa inversão e garantir a conclusão da obra. Se nós formos mais eficientes nessa desocupação e conseguirmos sair do 2º andar e do térreo, nós vamos ter um orçamento em torno de 400.000, Rogério, me ajuda aí, eu não lembro, de acordo com a projeção de quando nós sairíamos do 2º andar e do térreo, de 400.000 em 400 e... Não, está em outro mundo aqui. Do 2º e do 1º, nós teríamos um orçamento em torno dos 400.000, depois eu vejo direitinho o valor, que seria 140.000 por mês. E esse recurso de 140.000 por mês depende de quantos meses nós sairíamos de lá, né? Então, como é algo que pode acontecer, ele não está no planejamento. Tá? Então, mas se a gente pode pensar
em como discutir, em proposta de discussão para esse orçamento, podemos já começar a pensar que é possível ter esse orçamento de 140 mil que possa entrar nos nossos novos planejamentos do próximo dia, seja para compra de carteira, ou seja para compra de outras atividades. Em relação ao processo de implantação de cada campus, é cuidado por outra equipe, especificamente, que é para a gente poder garantir a inauguração. Terminar uma obra não é garantia de inauguração, gente. É um outro trabalho bem mais, tão complexo quanto, tanto que tem várias obras públicas que são entregues, inauguradas, mas não utilizadas. Então, a gente tem essa preocupação há bastante tempo de entregar a obra e associada com a inauguração, a entrega da obra ser efetivamente uma inauguração. Então, nesse sentido, nós estamos acompanhando esse processo de ar-condicionado, de material que precisamos para todas elas. Esse é o cenário, e eu posso responder algumas questões, se eu não coloquei também. O Rogério também tem uma apresentação aqui, também, se for o caso, a gente pode passar, né, para verificar. Eu acho que Marcos, Jorgênio, viu, Edson? Olha, Marcos, Jorgine, acho que o Edson. Não? Alô, olha, tem alguns pontos, mas eu acho que dá para somar. Valores de auxílio moradia, segundo O, auxílio de viagem, autonomia, emendas. Então, são alguns temas que a gente pode consolidar, mas eu posso falar depois das outras duas ou três falas que já estão escritas. Só para a gente controlar aqui, tem umas pessoas que se inscreveram pelo grupo. Então, Marcos, Jorgiane, Dávia e Alana se inscreveu aqui presencialmente. Mais alguém que eu não tenha registrado? Então, vamos, por favor, conselheiro Marcos. Só voltar um pouquinho na fala da professora Denise, eu fico muito contente na questão dos professores substitutos. A gente sabe que, por um decreto no início do ano do nosso atual presidente, foram descartados alguns professores substitutos, vamos dizer assim. E dentro do Instituto de Saúde Coletiva, a gente está passando por um problema muito grande por essa questão de professor substituto. Temos cerca de 6 disciplinas sem professor, e isso acaba acarretando em vários outros problemas. A gente tem de professor sobrecarregado, de aluno sem disciplina. Então, eu fico muito feliz de ouvir essa questão de cobrança perante o governo. Obrigado. Professor Jorgiane, por favor. Bom, primeiro, parabenizar o parecer do professor Igor, meu colega de direção, vice-diretor do campus Alenquer. Estivemos na obra do campus essa semana, eu e o professor Luamin, e a nossa obra está bem adiantada, né, professor Luamin? A gente está muito satisfeito com o andamento da obra lá em Alenquer. É bom registrar isso aqui perante os conselheiros. Tudo que foi pedido à Cinfra foi acatado. Nós fizemos lá um debate sobre o layout, e já foi repassado à Cinfra, e a Cinfra acatou prontamente o que foi possível, é claro, dentro da possibilidade, inclusive, orçamentária. Gostaria de registrar isso. Também gostaria de ressaltar aos conselheiros e conselheiras aqui presentes, mais uma vez, já foi falado, mas não custa repetir, a importância da gente garantir orçamento para o funcionamento do campus após construído. Como disse muito bem a professora Aldenise e o professor Igor, a gente não terminou o prédio, mas a gente precisa, por exemplo, de aditivo para a compra dos ar-condicionados, que ainda não foi aditivado ao contrato. Mas, em relação às obras, muito rapidamente, eu quero só concordar com o Marco, em relação à contratação dos substitutos, que a gente garanta esse orçamento em que pese as restrições em termos de legitimidade para a contratação, autonomia, digamos assim, para a contratação. A gente sabe que, até o momento, a informação é que a universidade tem o recurso, mas o MEC ainda não autorizou a contratação. Essa é a informação que eu tenho até o momento. Diante disso, nós temos um processo seletivo já realizado, só aguardando a contratação de mais 2 professores substitutos. Um que era da gestão, que era ainda contrato vigente, ou seja, ele atuou 1 ano,
renovaria por mais um ano e foi para uma outra instituição, então nós temos mais um ano de contrato, e outro que é fruto de um processo seletivo realizado agora no início do ano. Eu gostaria de registrar isso para os conselheiros e pedir o apoio para que a gente mantenha esse recurso e preserve. É um recurso que a gente nem pode, né, tá mexendo, mas é para a gente atentar e ter esclarecimentos também junto, como é que anda essa negociação junto ao MEC para a liberação dessa contratação. Em que pese a nossa pró-reitora tem sempre nos atualizado. Obrigada. Professora Dávia, por favor. Gostaria de parabenizar imensamente a organização no sentido da reitoria, né, no sentido das obras, desse dinheiro, né, jogado para o aluguel. Isso foi fundamental, foi a estratégia mais acertativa, né, se posso dizer assim, da gestão. Isso é muito importante. Eu acho que aí a gente começa a sobrar um pouco de dinheiro para as outras coisas. Só para registrar, vocês colocaram, né, os outros campi têm essas obras. O campus de Oriximiná, apesar de ter um campus, né, já desde 2009, era um núcleo, né, da UFPA, ele agora vai começar a colapsar, porque o campus cresceu, né, o número de turmas. Então, em 2021, a gente não tem mais sala de aula. Acho que já foi avisado, mas só estou colocando aos colegas, porque isso também é institucional. Tudo isso que a gente está falando dos campi, só relembrando aos colegas de institutos, é tudo institucional, né? Então, é de todo mundo essa preocupação. E aí, só para colocar e registrar, depois nós entraremos em contato para ver o que a gente pode fazer. A gente tem uma ideia de mais uma sala de aula, pelo menos, porque senão a gente não vai poder abrir turma em 2021. Isso é bem ruim, porque nós já temos 300 alunos, e aí fica ruim, né? Para o município também a gente cancelar a abertura de turma, é um processo, né, político complicado. Mas depois a gente conversa, tá? Muito obrigada. Tem uma inscrição da professora Alana? Então, eu só começar essa resposta, fechando essas três falas, e já passo a palavra para ela. Então, eu vou me ater a responder a professora Georgiene. Assim que saiu um ofício do MEC recomendando, olha, vocês precisam ver se vocês têm dinheiro. Rapidamente, juntamos a equipe técnica, montamos um ofício e fomos, acredito eu, uma das primeiras instituições, se não a primeira, a entregar no MEC uma justificativa orçamentária, técnica, sobre não somente a necessidade, mas assim também com uma viabilidade de orçamento. Fizemos um levantamento, por exemplo, de todo mundo que as vagas ficaram ociosas no ano passado por aposentadorias, os meses que ficaram, juntamos esses salários todos e mostramos, olha, com esse salário dá para contratar todo esse pessoal que a gente precisa. Então, não vai haver aumento de orçamento, tá certo? Então, nesse pé. No entanto, nós estávamos sem secretário de Educação Superior, ficamos sem o secretário aí algumas semanas, com o professor Wagner indicado, mas não nomeado. Assim que ele assumiu, entrou em contato comigo para dar retorno dessa demanda. Ficamos agendados de conversar agora dia 24 de março, né, na agenda da Andifes. E, infelizmente, a reunião foi cancelada, a minha ida foi cancelada também. Então, estamos nesse pé. Então, agora, tão logo a gente consiga estabelecer, né, essas emergências principais, eu creio que vamos ter que marcar uma reunião virtual com ele, né? Espero que esteja mantida, eu não conversei com ele ainda desses últimos acontecimentos, né? Então, a minha viagem que estava marcada para a semana que vem, 24 e 25, se eu não estou enganado, de março, eu espero conseguir manter com ele a reunião virtual, mas ainda não está confirmada, mas eu espero dessa reunião já trazer alguma notícia positiva no sentido do atendimento dessa demanda, né? Para nós, ainda que seja para depois desse período, né, de retomada. Então, está sendo feita a gestão nessa direção e há um reconhecimento, não sei se isso é bom ou ruim, vocês avaliem, há um reconhecimento de que há uma dívida de pelo menos, fora tudo isso que a gente tem falado de demanda, pelo menos 13 vagas docentes por conta de pactuações anteriores do MEC com a UFOP. Há esse reconhecimento que é essa dívida. É isso. Esse dívida, não sei se é ruim ou bom, porque pode ser que eu reconheça a dívida e não vou pagar, não sei, mas a gente fez o resgate de todas essas pactuações e estamos fazendo, é muito lento isso,
os sistemas não ajudam, mas nós vamos fazer um relatório completo dos 10 anos da universidade, de tudo isso dentro, lembrando que há uma demanda, inclusive, do CONSAD nessa direção, não do relatório de contratações, mas revisar para esclarecer quantos contratações de docentes passaram por bancas, né, ad hoc, para verificar compatibilidade com formação e edital. Isso está em andamento, é muito difícil fazer isso, porque tudo é papel, então tem muita coisa para fazer, mas nós vamos juntar com a informação importante do relatório desses 10 anos de disponibilidade de vagas, docentes e técnicos, e como foi distribuído. Quer dizer, porque também um dever de casa que nós temos que fazer é que muitas situações de assimetrias que tem hoje, faltando em alguns lugares, foi responsabilidade da própria universidade. Isso é importante também dizer nesse contexto. Não dá para a gente apontar só um culpado, né? Nós temos, e aí eu creio que fazer esse relatório vai ajudar a entender onde foi que foram as decisões que nós tomamos, até para balizar as próximas na distribuição das pequenas e poucas vagas que teremos nos próximos anos, fazer, né, os ajustes necessários, tá bom? Então, espero em breve ter notícias sobre isso, tá bom? Bem, professor, é bom que você falou de vaga, né? Só no começo do ano para cá, a gente já perdeu 2 professores. Né? Espero que esteja na conta esses 2 aí, viu, Fabriciana? Mas, assim, eu gostaria de solicitar à professora Denise uma reunião com os diretores aqui que estão em Santarém, para a gente falar também sobre a questão de obra e atendimento às necessidades dos institutos aqui. Né? Por exemplo, eu tenho um caso bem grave dos nossos laboratórios, que desde a implantação do MIT ainda não se movimentou muita coisa. Né? E, fora questões na fazenda, infraestrutura no ICED, entre outros locais aqui dos institutos, a gente poderia ter uma reunião para a gente alinhar algumas coisas e verificar se também está no horizonte, né, desse momento da reitoria esse atendimento. Né? Como foi demonstrado que tem alguns atendimentos para os campos agora, emergenciais, né? A gente queria ter pelo menos uma programação do que está sendo planejado para Santarém. Tá? Além dos blocos de laboratórios e núcleos aqui de sala de aula, ou movimentação. Né? Então, a gente poderia, talvez, conversar com a senhora, com a Sinfra, né? Porque a gente precisa saber até que opções a gente tem no nosso planejamento do PDU nesse momento. Tá? Outra coisa também que eu gostaria muito que fosse pensado para o ano que vem, talvez, né? Lembrar que, ano que vem, a gente vai começar a obrigação da extensão, acreditação da extensão. E, com o orçamento, eu não sei quanto vocês, mas a gente não vai ter condições nenhuma de executar a extensão. Sabe, nenhuma. Assim, vai ser muito complicado para a gente atender. Hoje a gente já atende praticamente só a aula, né, com o que a gente recebeu, e infraestrutura de laboratórios, entre outras questões do Instituto. E a gente vai precisar pensar muito como atender a extensão, já que vai ser uma obrigação dos cursos, né, uma obrigação da UFOPA. Então, a gente tem que pensar já em como a gente vai captar recurso, ou como a gente vai trabalhar nessa divisão de recurso para o ano que vem. Né? Eu acho que é uma preocupação que a gente vai ter que já começar nessa conversa, quando a gente for pensar, acho que a gente pensar em conjunto aí, como a gente poderia atender essa demanda. Né? Então, são esses 2 pontos a considerar com relação ao que foi apresentado. Né? Então, fazer essas 2 solicitações aí para o futuro. Na verdade, são 3, porque eu não vou esquecer das minhas vagas dos professores. Tá. Vou deixar para a Fabriciana responder de vaga, mas já sei o que ela vai te falar. Nós temos 2 grandes... Quais são os 2 grandes, os macro problemas? Né? Infraestrutura e recursos humanos. Isso não é só na UFOPA, sempre. Né? A gente começa... Quanto mais você avança nas 2 frentes, mais coisas você começa a fazer e necessita de mais. Então, é aí que a gente começa a
a rodar, né? Quando a gente chega no ponto, a gente começa a avançar a partir daí. Então, assim, do ponto de vista do planejamento de infraestrutura para as atividades da sede, eu quero registrar que nós temos um TAC com o Ministério do Trabalho da necessidade de adequação de alguns laboratórios que estão em condições insalubres. Isso é fato. Esse TAC, nós temos um plano de ação junto, mas o plano de ação ele já precisa ser adequado. Não está bom. Então, nós trabalhamos agora no mês de janeiro e um pedacinho de fevereiro num planejamento interno das nossas equipes, porque, se for para a gente adequar todos os laboratórios que estão previstos no TAC, gente, de 120 laboratórios que nós temos, nós precisamos adequar mais de 60. Mais de 60. E adequar é praticamente fazer outro. Quando você vai ler qual é, porque nós não temos norma de segurança, ele não está dentro. São várias questões de ponto de vista de infraestrutura e questões de ponto de vista operacional. Mas não dá para você começar a cobrar o operacional se você ainda não está dando a condição mínima de infraestrutura, né? Então, são várias demandas para os laboratórios. Diante desse cenário do TAC, que a gente precisa cumprir, nós começamos um trabalho de reavaliação e de conhecimento efetivo de quais são os nossos laboratórios. Aí a gente começa a encontrar várias distorções que são problemáticas gravíssimas, e então nós montamos um grupo de trabalho para fazer um mapeamento inicial do nosso cenário, que, de fato, a gente estava trabalhando muito pontualmente. O laboratório do fulano, o laboratório do ciclano, vamos movimentar para cá, fulano está no aluguel, vem para cá. Então, agora, fazer esse mapeamento macro, que envolva a informação de relatório que está no PPC. O relatório que está no PPC está atendendo a atividade de ensino, está atendendo a atividade de pesquisa? Qual o critério para se construir novos laboratórios? Como surge um novo laboratório? São questões que nós vamos precisar antever a própria discussão de infraestrutura, ao mesmo tempo em que coisas já estão em andamento, então é um cenário bastante complexo. Esse levantamento dos laboratórios atuais já estava em fase de conclusão, inclusive num sistema que a gente possa acompanhar por todos os gestores. Já estava na fase de implementação para a gente começar a sentar e discutir alguns pontos, né, que nós vamos precisar encaminhar. Então, isso, inclusive, com o levantamento de equipamentos. Então, esse é o trabalho, fazer um mapeamento de todos os equipamentos que nós temos e quais estão instalados e quais não estão instalados, isso para focar na priorização das ações de quais as instalações que nós precisamos efetivamente cumprir. Porque não faz sentido nós fazermos investimento pesado num laboratório que não é nem avaliado pelo MEC, porque ele não está no PPC. Então, qual é a justificativa que está balizando o investimento, a manutenção? Então, são coisas que ainda não foram discutidas. E nós precisamos encarar essa discussão, porque, senão, não é um poço sem fundo. A gente não consegue nunca suprir e atender, porque aí outra coisa, a gente começa a pensar, qual o número mínimo de laboratórios por curso? Existe esse número mínimo? Difícil, né, a gente responder esse tipo de questão. Não existe. Mas também a gente não pode aceitar que em um curso nós tenhamos 18 laboratórios e um outro 2. Então, tem algo que nem a métrica se justifica. Aí a gente vai avaliar o perfil do curso. Então, tem uma série de questões que precisam ser iniciar uma discussão. Então, mas isso já tem, né, esse mapeamento. Aí nós vamos sentar com todas as unidades, com todos os diretores, porque esse enfrentamento, eu digo que é enfrentamento mesmo, porque a gente sabe a realidade da universidade, de muitos laboratórios que nem a nossa equipe de segurança consegue entrar. Gente, isso não existe. Não pode. Acontece um sinistro, você não consegue, você não tem a chave, você não tem o acesso, não pode. Aí hoje nós já mapeamos todos os espaços da universidade aqui no campus Tapajós, estamos fazendo lá no Rondon. Você não pode ter um espaço com equipamento ainda no saco bolha, trancado no local total, que chove mais dentro do que fora. Então, olha a responsabilidade com o equipamento, que às vezes é caro, que está no local inadequado, mas que não é de conhecimento da
da unidade nem da universidade. Então, são questões que nós estamos mapeando para mostrar o cenário real, né? Porque isso perpassa para a adequação. Nós estamos optando por não ir diretamente na linha do olha o que está na orientação do TAC, do que é para adequar no laboratório e começa a adequar. Porque, se nós formos fazer assim, a gente começa a institucionalizar, a dar uma condição ideal de trabalho para um laboratório que não é o planejamento do NDE e do colegiado. Porque é um laboratório que tem um espaço, mas que aparentemente não deveria ter, que coisa estranha, enquanto outros estão previstos no PPC e ainda não foram criados. Então, já estamos trabalhando nessa direção, né, visando ocupar os novos espaços a partir de novas pactuações que a gente vai fazer com as unidades, porque até agora, aqui do BMT, nós estamos seguindo as pactuações que foram feitas anteriormente, e eu acho que todo mundo viu que precisa refinar. Não vou dizer que não está boa, mas que precisa refinar, e agora a gente tem que fazer esse refinamento, a gente não tem mais como fugir disso, né? Então, está, sim, professora, no nosso horizonte, né? Ao mesmo tempo que a gente não quer parar também com o trabalho, né, de desocupação, por isso aquela agenda já imediata dessas movimentações que envolvem os laboratórios do IBEF, que envolvem os laboratórios do ICED, né? Então, temos laboratório do ICED, também movimentação. Então, as coisas vão andar em paralelo, não tem como. A gente, para não, os laboratórios do ICS, por exemplo, que tem uma característica diferente, eles vão precisar entrar nessa discussão, porque o espaço não vai ter jeito, é o espaço que nós temos para trazer, né? Então, como nós vamos nos ajustar aqui para recebê-los? Então, isso tudo está dentro desse mapeamento inicial que a gente ainda está criando, né? Dentro dessa, para a gente poder iniciar uma discussão. Mas está bem no horizonte. O problema é recurso. Nós não temos todo o recurso necessário para fazer todas as adequações que a gente precisa. Nós temos 750 mil nos contratos, isso precisa ficar bem claro, né? Na hora que a gente começar a necessitar de adequação, de orçamento, a gente vai propondo quais são as ferramentas e o caminho para a gente reforçar. Mas, por enquanto, é isso, porque não tem de onde tirar mesmo, mas aí a gente já sabe que está trabalhando com esse orçamento e vamos ver o que dá para fazer, né, com esse orçamento que temos. Acho que eu já falei demais. Mais alguém? Deixa eu ver. Tem mais alguém? A Alana já foi. Bem, só ficou de fora um questionamento do professor Gilberto, mas, antes de ir até ele, eu acho que esse ajuste do PGO ele já estava, vamos dizer, programado. A gente trabalhou em cima do PELO, como o parecerista falou, e a gente sabia que ia ter alguns ajustes a fazer, algumas deliberações a ter. Eu queria, de novo, né, o professor Hugo já fez isso, mas agradecer à equipe, recomendar aos novos conselheiros, tá, que conheçam a equipe da DIPRAN. Tá? Nós temos uma equipe de técnicos excelente, vamos dizer assim, de alto nível. Temos a Renata Lisboa, que é a nossa diretora, administradora. Temos a Ingrid, tá, que é a nossa economista, que é, inclusive, egressa da casa. Temos a Poliane, que é a contadora. Então, acho que é importante vocês conhecerem os fluxos, tentarem entender um pouco mais sobre o orçamento. Acho que sempre é muito importante. Agradecer também o trabalho da Câmara, acho que a gente chamou 2 vezes e a gente teve uma presença muito grande. E também ao Igor, que eu até brinquei que no momento como esse não tinha pessoa melhor para eu recomendar para ser parecerista. Queria agradecer a ele. Nós tivemos aí um período até do carnaval de trabalho, então fazer esse agradecimento. Olha, dos itens aqui que eu anotei, que eu tinha anotado, acho que todos já foram esclarecidos. O da emenda do professor Valdomiro eu coloquei lá no nosso grupo, para vocês saberem. Só um detalhe, professor. Aliás, a emenda do deputado Edmilson, ela está inscrita na unidade orçamentária do MEC,
Então, ela não está ainda disponível para a gente, mas a gente já está operando isso. Tá? Então, olha, valores de auxílio... Gostaria de pedir para, nominalmente, aproveitar aqui no microfone, deixar gravado, citar o nome dos parlamentares, dos valores. Eu sei que foi mandado no grupo, mas seria importante para a nossa comunidade e fazer esse reconhecimento aos parlamentares que fizeram investimento, tem feito, né? Esse investimento na nossa universidade. Desculpa, só para te pedir nesse ponto. Não, é porque, na verdade, eu estava com a ideia de ser breve, né? Porque for falar, tem um bocado de coisa para falar aqui com relação ao que vocês perguntaram. Mas, assim, esse trabalho, na verdade, da emenda, foi um trabalho que a gente já vinha pensado logo quando a gente assumiu a gestão de fazer essa aproximação, independente de partido, levar o nome da UFOPA para o Congresso, para os nossos 20 congressistas, 17 deputados, 3 senadores. E, assim, a gente avalia que nesse nosso primeiro esforço foi um sucesso total, porque a gente passou de 300 mil para mais de 2 milhões de reais de emenda captada. Então, assim, nós temos 3 senadores, na verdade, aliás, 2 senadores, né? O senador Jader Barbalho repassou 850 mil, tá, para implantar o sistema de energia elétrica. O senador Paulo Rocha, ele passou 580 mil dividido entre 300 mil para o sistema de energia elétrica e mais 200 mil para a gente fomentar a horticultura na UFOPA. Tá? E aí nós temos o deputado Ayrton. O deputado Ayrton também passou uma parte para aquisição de ônibus, ali para especificamente para os campi, atender os campi. Ele passou Calha Norte, mas a gente imagina aí que a gente possa, internamente, fazer uma melhor gestão dessa questão dos ônibus e também parte para energia, aliás, parte para também fomento de horticultura. Nilson Pinto, o deputado Nilson, passou para o nosso custeio geral. Isso é muito bom para a gente, que dá um fôlego onde a gente é mais pressionado. E o deputado Júnior Ferrari, tá? O Júnior Ferrari, inclusive, o gabinete dele a gente utilizou como base lá, né? Sabe que o Congresso é uma coisa meio distante de onde a gente estava, então a gente utilizou, gostaria até de agradecer a Ana, que nos recebeu lá, que também passou 300 mil para o sistema fotovoltaico. E aí, respondendo especificamente a pergunta do professor Gilberto... Só um minuto, é que faltou, eu não consegui captar os valores do Ayrton Faleiro, nem do Edmilson Rodrigues. Bem, está lá no grupo, né? Mas posso falar que... Ayrton Faleiro, 480 mil, Jader Barbalho, 850 mil, Júnior Ferrari, 300 mil, Paulo Rocha, 580 mil, Nilson Pinto, 300 mil, e o deputado Edmilson, 270 mil reais. Então, peraí, deixa eu dar uma detalhada aqui. Eu estou entendendo que o professor Gilberto quer especificar, né? A gente tem que saber como é que está distribuído esse recurso. Os 480 do deputado Ayrton Faleiro, 300 mil é para investimento em usina fotovoltaica e 180 mil é para aquisição de um ônibus, que é para atender os campi, certo? Por favor, vão me corrigindo. Outro, 850 mil, emenda também para equipamento do senador Jader Barbalho. Também é investimento, é recurso de capital. 300 mil do Júnior Ferrari, também para a usina, também é capital. 300 mil do Paulo Rocha para implantar também a usina. Eu quero chamar a atenção porque esses valores e vários parlamentares fizeram esse investimento. Esse recurso que nós estamos recebendo aqui, eles são de emenda individual. Os recursos que nós utilizamos em 2018, 2019, de emenda de bancada, 2018, vocês estão lembrados, aquele valor de 13 milhões. Em 2019, ficou de 5 milhões. É um recurso de bancada em que a universidade recebe e a universidade decide o que vai fazer. Tá certo? Então, recurso de bancada, a gente recebe e decide o que faz. Que a gente dividiu o recurso para a compra de equipamento em 2018, usamos os critérios.
Essa de emenda individual é o parlamentar que indica no que ele quer investir. Então, ele já vem com a especificação própria. Mas, geralmente, esse recurso vem porque ele é instigado, porque ele é fomentado, porque ele é buscado. Então, nesse caso aqui, foram reuniões realmente com os parlamentares, um projetinho embaixo do braço para tentar a captação desses recursos. Nós tivemos, inclusive, uma promessa do senador Jader Barbalho para o investimento num projeto de aquicultura, né? Então, estamos esperando que ainda se cumpram. Então, é uma possibilidade, né, de estar conversando com a professora Alana nesse cenário para a gente fazer um projeto lá para Barreirinha. É uma possibilidade para a gente também ir captar recurso para investimentos específicos, né, dentro de alguma ação que seja estratégica da instituição, né, que seja estratégica da instituição. Então, por isso que aparecem essas rubricas, né? Aí nós tivemos 300 mil de custeio do Nilson Pinto e 200 mil Paulo Rocha. Eu acho que esse do Paulo Rocha também já tem especificação, né? É esse que é o da web. E 270 mil do Edmilson Rodrigues, também já projetos específicos. Tá? Então, a nossa previsão, nosso planejamento é que a gente faça uma licitação de implantação de uma usina fotovoltaica, mas, veja, o impacto orçamentário dessa usina não vai ser para esse ano, né? Tem que estar consciente, porque a gente vai fazer o projeto, vai licitar, vai implantar no ano que vem. Então, é um recurso que a gente vai ter o retorno não a médio prazo, não é imediato, mas nós temos a implantação, nós compramos equipamento, placas com o recurso da emenda de bancada em 2018. Essas placas que nós já compramos, elas vão ser instaladas no RU, já vai desafogar um pouco a nossa conta de energia, e nós recebemos do MEC um orçamento de 1.600.000 que ele dividiu entre as universidades, seguindo alguns critérios. É algo até interessante depois a gente avaliar como nós estamos sendo vistos. A gente pode ficar com essa tarefazinha aqui para mostrar que o recurso que sobrou no MEC ano passado foi distribuído entre as universidades, levando em consideração 2 critérios, e depois eu posso mostrar especificamente. Nesses critérios e nessa distribuição, ficou para a UFOPA 1.600.000 para a compra de usina. Naquela ocasião, não dava tempo para licitar, o orçamento veio no final do ano, e nós também compramos as placas. Então, nós temos esse 1.600.000 em placas que nós vamos poder instalar nos nossos prédios, conforme o orçamento de custeio para a instalação. A gente tem 300 mil, vocês viram da emenda, mas não é suficiente para instalar toda a placa adquirida, mas nós já podemos ter um avanço ainda esse ano em energia por conta dessa emenda, esse TED do MEC e do recurso que nós já compramos para atender o RU. Até agora, dentro desse planejamento, nós temos material suficiente para abater em torno de 40% da nossa conta de energia quando tiver com tudo isso comprado e instalado. O orçamento total necessário gira em torno de 8 milhões para a UFOPA ser autossuficiente. Então, nós ainda precisaremos de mais investimento para que a gente consiga chegar nesse nível de eficiência. Essa e outra coisa, o sistema que vai ser utilizado para essa implantação da usina, não importa se ela está instalada aqui, se ela está instalada lá na fazenda, se ela vai estar, onde ela vai estar instalada, ela vai gerar o crédito para a nossa conta de energia total. Então, isso vai gerar um impacto, né? Nós estamos contando um impacto para esse ano, numa previsão, uma redução de 200 mil, que é levando em consideração a implantação das placas lá do restaurante universitário. Mas essa é uma projeção, porque, veja, nós estimamos a conta de energia anual do RU em torno de 600 mil. Mas foi uma estimativa, porque nós também não tínhamos, né, nem um mês de cenário. Então, é por isso que essa projeção, que já está computada aí no cenário da PGO, ela pode não se efetivar, mas é algo bem embasado tecnicamente para nos respaldar, que são recursos que a gente pode contar. Me permita falar sobre esse trabalho de captação das emendas. Nós saímos de 2018, fechamos 2018 com a captação de 300 mil com o deputado Nilson Pinto.
e fechamos 2019 com a captação de R$2 milhões com essa lista de parlamentares. Eu fico muito satisfeito, feliz, conseguimos um grande espectro partidário, e eu queria falar o seguinte, avisar toda a comunidade, todos esses parlamentares, não somente esses, mas esse em especial, são bem-vindos, estarão aqui, então, por favor, se preparem. Então, por exemplo, o senador Paulo Rocha só não teve na inauguração do RU porque não pôde vir, mas foi um parlamentar que investiu no restaurante universitário. Então, estou avisando todo mundo, então, Nilson Pinto virá, Ayrton Faleiro virá, senador Jader Barbalho virá, convite vai ter. Se vai vir mesmo, aí também vai de agenda. Tem outros, nós já começamos o trabalho de captação para 2020, então o deputado Hélio Leite já esteve em Juruti, já teve em outros campos, e, inclusive, eu preciso falar com vocês, que eu deixei uma tarefa, não sei se chegou a vocês. Ah, tá ok. Né? Então, já começamos esse trabalho. Lembrando que esse trabalho de captação é até outubro do ano. Então, e assim, como chegamos nisso? Levamos um pool de projetos. Então, a nossa ideia era o quê? Está certo? Eu, como gestor, vou falar abertamente. O ônibus é uma coisa que eu acho muito importante, mas é claro que eu tenho receio porque gera manutenção, gera combustível, gera uma série de coisas. Mas o que eu fiz? Levei o projeto para pelo menos 3 parlamentares. O Ayrton Faleiro comprou a ideia e vamos adquirir um ônibus. É claro que eu disse, para mim, é claro que a energia solar, para mim, no momento que nós estamos vivendo, é meu projeto preferencial. Por quê? Porque gera economia de orçamento. Mas quem decide é o parlamentar. É importante dizer isso. Nós levamos vários projetos. Levamos o ônibus, levamos energia solar, levamos um projeto de um núcleo de aquicultura com alojamento para nós aqui, inclusive para apoiar a engenharia de aquicultura de Monte Alegre. Então, levamos vários projetos. Mas quem decide isso é o parlamentar, dentro enfim, dos interesses, do espectro de atuação dele, enfim, né, nessas emendas individuais. Emenda de bancada, nós não conseguimos zero. Zero esse ano, zero. Todas as universidades. Esse ano de eleição municipal, o governo do Estado entrou com uma estratégia bem agressiva de trazer esses investimentos para dentro do governo do Estado e executar isso nos municípios, uma proposta quase irresistível para os parlamentares. Tivemos alguns parlamentares lutando com a gente, com as universidades, conseguimos espaço de fala numa reunião, mas não conseguimos captar nada. Esse ano estamos fazendo um trabalhinho de formiguinha de novo, para ver se a gente reverte isso para 21, a gente consegue novamente um investimento na casa de 5 a 8 milhões, novamente, para cada universidade do Pará. Mas isso aí é uma coisa que precisa de um trabalho, precisa de pressão, então, por isso, quem tem acesso, por exemplo, nós temos aqui servidores, até conselheiros, que têm acesso ao Edmilson. Esse recurso do Edmilson, posso dizer, não foi eu que consegui, eu estive lá no gabinete dele, mas quem conseguiu foi a articulação da base do PSOL dentro da universidade. Fundamental isso, fundamental. Por exemplo, eu não tive acesso ao Beto Faro, mas Jorgiene teve acesso, já levou ele a Alenquer. Tá? Então, importantíssimo esse trabalho de base, com cada um que tem acesso, né, aos parlamentares, e nossa postura vai ser todos eles, qualquer um que queira investir na universidade vai ser bem-vindo, vai vir para a inauguração, que essa é a maior reclamação dos parlamentares. A universidade não dá retorno dos investimentos, do retorno, eu digo, relatório. Não dá o relatório, é melhor isso, né? Não é que não retorno tem. Não dá relatório. Por exemplo, para o deputado Edmilson Rodrigues, nós temos uma dívida, porque ele investiu num projeto, para a implantação de um projeto relacionado ao Nhangatu da universidade, e o projeto não ocorreu na sua totalidade. E esse recurso foi investido em outra ação da universidade, ele não foi devolvido. Mas isso, agora não sei se 2015 ou 16, algo assim, me falha a memória qual é a data. Foi captado de novo, então já coloquei as equipes. Fundamental que a gente execute todo o recurso que ele colocou no projeto que ele determinou, né? Que tem um impacto direto para os nossos alunos indígenas. Então, a gente precisa, como universidade, né, amadurecer nesse sentido, de dar crédito a César o que é de César.
né? Teve investimento, vem, inaugura, que, na verdade, o parlamentar, o político, vai viver disso, né? Então, queria pedir essa compreensão e preparar, né, a comunidade. Os deputados vão estar aqui, estamos trazendo pessoal, sempre a gente convida, né? Então, agora, por exemplo, vou dar um exemplo de alguém de nível, não é do Pará, mas que a gente convidou para vir aqui, é a deputada do PDT, a Tabata. Convidei. Por quê? Ela está à frente de uma ação fundamental para as universidades, que é o quê? Retirada das universidades do teto de gastos. Fundamental, aproximar, ver o que está acontecendo aqui, né? Então, estamos trabalhando nessa direção, tá? E peço ajuda, né, de toda a comunidade no sentido de envolver os parlamentares. O papel do Congresso, nesse momento que nós estamos vivendo, ele se antes era importante, hoje eu considero que ele é essencial. Essencial, inclusive, para uma questão que já foi levantada aqui, que é a questão do desbloqueio do orçamento. Mais alguma coisa, Rogério? Acabamos interrompendo. Que é Fabriciano. Bom dia a todos os conselheiros. Só com relação à pergunta do professor Gilberto sobre auxílio moradia, esse auxílio moradia tem que ser previsto na PGO, é por conta dos nossos servidores, principalmente ano passado, eu acho que tem alguns esse ano, que exercem função em outros municípios. Por exemplo, a gente tinha ano passado o professor Igor Leite como diretor da Diplan, ele era de Alenquer. Então, esse deslocamento do servidor, ele tem que ser bancado pela instituição. Então, isso já tem que estar previsto na PGO. Um exemplo que a gente tem agora, que a gente precisa fazer pagamento, é da própria professora Raimunda Costa, que ela é lotada em Santarém e estava exercendo cargo de direção em Óbidos. Então, precisa desse auxílio de mudança. E isso é lei, né? Então, eles precisam desse auxílio para essa mudança de campus aí, para exercer o cargo lá que foi designados a eles. Então, é esse valor aí de auxílio moradia que está na PGO, previsto. Certo, estamos no avançado da hora, então vamos para os encaminhamentos. Então, há uma proposição de alteração na PGO. Um primeiro vislumbre que a gente fez de metodologia era apresentar, ouvir os conselheiros e proceder, no caso, no que diz respeito principalmente ao pedido que a gente tem que fazer ao MEC de mudança de rubrica, se não houvesse nenhuma grande controvérsia, ouvindo, né, os conselheiros, eu faria essa alteração ad referendo e já faria pedido ao MEC. Não é? Então, caso não haja nenhuma outra recomendação, nós agiríamos dessa maneira e traríamos esse ponto de pauta, assim como talvez outras alterações que precisariam ser feitas por conta da crise que nós estamos enfrentando, traríamos novamente como ponto de pauta no momento posterior. Não é? Então, esse era o encaminhamento que nós tínhamos feito, inclusive de metodologia, para essa reunião, e se não houver nenhuma outra consideração contrária, vamos fazer assim e já proceder o encerramento da reunião. Não sei se alguém quer fazer algum outro encaminhamento, alguma outra proposição. Então, não havendo, então, nós faremos essa alteração orçamentária relacionada principalmente à passagem de uma parte do custeio para as obras, que é a alteração mais sensível que tem que ser feita, e isso já vai garantir, né, os recursos necessários, principalmente para essas obras essenciais nos 4 campos, né, que estão, 3 campos que nós estamos, 4, exatamente 4 mesmo, né? O de Santarém, que eu penso que do principal aqui é o Óbidos também, né? Então são 5 campos aí, 5 campi envolvidos, né, nessa alteração, contando a sede, né? Então, NSA, que eu penso que é uma das obras principais,
Olha, a professora Marcela, olha, nós estamos com essa dívida com vocês dois, clara, e diferente do MEC, nós estamos compreendendo, nós vamos pagar, tá, essa dívida. Monte Alegre e Oriximiná, nós estamos com essa dívida aí, nós vamos pagar essa dívida. Tá? E, então, essa eu creio que é a alteração mais sensível, tá, de rubrica. Então, com isso, a gente consegue garantir, né, a conclusão dessas obras. Eu creio que, mesmo diante dessa crise, esses prédios serão entregues muito em breve, né? Está faltando muito pouco nos prédios aqui de Santarém. Claro que ainda vamos fazer uma gestão bem específica com as construtoras, verificar quais são os planos de atuação deles dentro desse momento que nós estamos vivendo, né? E, principalmente, né, eu acho que o foco agora nem é tanto a entrega das obras, mas a preservação dos empregos das pessoas que estão envolvidas, né? Então, porque ficar sem trabalho num momento como esse, eu creio que não penso em notícia pior num momento desse, né? E para quem tem acompanhado os noticiários, eu creio que para aqueles que estão vivendo na informalidade, né, que ganham o seu sustento, né, sem um trabalho fixo, estão numa situação muito mais grave, que vai requerer, eu creio, de nós, como toda a sociedade, de caminhos para ajudar essas pessoas, né? Como fazer, inclusive, já uma ação estratégica que a gente está fazendo é entrar em contato com a secretária Celsa, né, que cuida da assistência social do município, colocar a universidade também à disposição, naquilo que a gente pode ajudar. Eu creio que eles têm um mapeamento melhor, né, dessas pessoas que vão estar numa situação muito crítica nesse momento que a gente está vivendo. Talvez até mais do que a gente imagina. Nós só vamos saber realmente um pouquinho mais para frente isso. Tá? Então, vamos fazer essa gestão bem de perto com as nossas obras e garantir que a gente consiga entregar essas obras e preparar a ocupação delas a partir do fim dessa crise, ou no segundo semestre. É o Denise que tem o controle disso bem de perto. Tá? Então, vamos encerrar a reunião hoje, dado o avançado da hora. Agradecer muitíssimo, né, a participação de vocês. Eu creio que eram necessários, né, esses esclarecimentos, informações, pedidos. Eu queria conversar com os diretores de campi antes de vocês irem, rapidamente. E, à tarde, novamente, reunião do CONCEP, uma pauta mais tranquila, e vamos adotar o mesmo procedimento, lembrando que os conselheiros que não puderem vir estão convocados, né, a estar no grupo, participando, interagindo, discutindo. A reunião não está adiada, está flexibilizada a presença. Quero agradecer muitíssimo àqueles que nos acompanharam até agora. Eliane, Isabel, Silva Letícia, obrigado. Gabriel, maravilhoso, obrigado por possibilitar essa participação e aqueles que estão nos assistindo. Bom almoço a todos, nos vemos no começo da tarde. Obrigado. Olha, quem não almoçou no RU, uma oportunidade enorme, tá? Oportunidade enorme. Ontem foi a minha inauguração do RU, ontem, tá? E lembrando, né, nós vamos fazer algumas ações para garantir o funcionamento do RU, para não paralisar as refeições lá. Um abraço.